Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você Esmeraldino. Esse vídeo aqui nós vamos falar da história do retrospecto entre as duas equipes, Goiás e Atlético, e também um prognóstico para o jogo desta noite no estádio Serra Dourada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, vamos começar aqui pela história do jogo. O que é que Atlético e Goiás já fizeram um contra o outro, né? Vou colocar a imagem aqui para vocês. 57 jogos disputados, 17 vitórias do Goiás, 23 vitórias do Atlético e 17 empates. O Goiás marcou 76 gols e o Atlético marcou 82 gols. Aqui no estádio Serra Dourada, o Goiás tem uma vantagem sobre o Atlético. Foram 32 jogos, na verdade não no Serra Dourada, é em Goiânia, né? A cidade é de Goiânia. 32 jogos, 12 vitórias do Goiás, 10 vitórias do Atlético e 10 empates. Uma vantagem de 2 vitórias para o Goiás. Agora vamos contar um pouquinho aqui da história deste confronto, né? Como é que estes números, os jogos mais importantes, enfim, um resumo aí de Goiás e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma questão interessante em relação ao Goiás. O jogo desta noite será o 58º entre as duas equipes. E o Atlético Mineiro vai se igualar ao Fluminense, que já enfrentou o Goiás 58 vezes, e eles serão as duas equipes de outros estados que o Goiás mais enfrentou, Fluminense e Atlético Mineiro, depois de hoje, né, porque até hoje é o Fluminense, mas depois de hoje o Atlético Mineiro vai se igualar, e cada um com 58 confrontos contra o time alviverde. O primeiro jogo entre os dois foi no dia 16 de janeiro de 1970, pelo torneio Antônio Ascioli, e o Atlético Mineiro venceu o Goiás por 1-0 aqui no Estádio Olímpico. No último encontro, empate por 2-2 lá na Arena Independência, isso no dia 22 de novembro de 2015, ou seja, né, nos últimos 3 anos, Goiás e Atlético Mineiro não se enfrentaram. Isso porque o Goiás estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um outro dado interessante entre Goiás e Atlético Mineiro é que essas duas equipes já se enfrentaram em 6 confrontos mata-mata. 4 pela Copa do Brasil, 2 pela Copa Sul-Americana, e em todos eles o Goiás saiu classificado. Então o Goiás tem essa vantagem interessante sobre o Atlético. Vou relembrar aqui para vocês em que ano essas eliminações do Atlético aconteceram. O Goiás eliminou o Atlético da Copa do Brasil de 1989, 1990, 2001 e 2012. E eliminou o time mineiro também da Copa Sul-Americana em 2004 e 2009. Ou seja, o Goiás tem 100% de aproveitamento nos mata-matas contra o Atlético Mineiro. Recordar aqui um jogo emblemático deste confronto, né, entre essas duas equipes. No ano de 2004, o Goiás disputou a sua primeira competição internacional da história. E o Goiás enfrentou justamente o Atlético Mineiro na primeira fase da Copa Sul-Americana daquele ano. O primeiro jogo, então, internacional oficial do Goiás foi contra o Galo, no dia 25 de agosto de 2004, e o Goiás venceu por 4-2 aqui no estádio Serra Dourada. Naquele dia, o Goiás, comandado pelo técnico Celso Roth, foi a campo com Arley, Paulo Baier, André Dias, Renato Silva e Jadilson, Kleber, Goiano, Josué, Thiago e Jorge Muth, que saiu para a entrada do Aldrovani, Alex Dias, que deu lugar a Rodrigo Tabata, e o Leandro, que foi substituído pelo Fábio. Os gols esmeraldinos, 2 do Jorge Muth, 1 do Alex Dias e 1 do Paulo Baier. Para o Atlético Mineiro, Zé Luiz, volante, né, que também jogou no São Paulo, e o Márcio Mexerica. Depois, lá no Independência, eles empataram por 1-1 e o Goiás avançou na Copa Sul-Americana de 2004. Este é apenas um dos grandes jogos já feitos por Goiás e Atlético Mineiro.
Agora vamos para o jogo de hoje. O Goiás tenta a primeira vitória depois dessa parada para a Copa América e o Atlético tenta entrar ali no G4, né? O time mineiro, que faz uma campanha, começou muito bem este campeonato brasileiro e agora está mais ou menos estabilizado ali naquela região da Libertadores. Hoje o Atlético Mineiro é o sexto colocado com 20 pontos, enquanto o Goiás está na nona colocação com 16 pontos. O Goiás tem um jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já realizou 11 partidas e o Goiás realizou 10. Isso porque o Goiás ainda não enfrentou o Corinthians, né, o jogo marcado para o dia 7 do próximo mês, lá em Itaquera. Em relação ao jogo, o Goiás deve ter 3 modificações. Léo Senna volta à equipe no lugar do Iago Felipe, que está lesionado. O Giovanni Augusto deve dar lugar ao Marlone, ainda não está confirmado, mas é muito provável que aconteça essa modificação. E o Leandro Bárcia, que cumpriu suspensão contra o Avaí, retorna ao ataque, saindo o Renatinho. Para mim, o Goiás ganha com as entradas do Léo Senna e do Bárcia. Agora, essa troca do Giovanni Augusto pelo Marlone, ela já vem acontecendo normalmente nos jogos, quase sempre o Marlone entra no lugar do Giovanni Augusto, mas não costuma acrescentar nada. Essa troca ali tem sido uma troca de 6 por meia dúzia, onde nenhum dos dois tem rendido de maneira satisfatória. Até imaginei que o técnico Claudinei Oliveira pudesse testar o Renatinho nessa posição, até para ter uma alternativa, um jogador diferente, já que nem Giovanni Augusto nem Marlone vem correspondendo neste Campeonato Brasileiro. Para mim, esse seria um método de tentar encontrar uma solução para essa meia do Goiás. O Marlone, até no início do ano, pareceu que poderia ser esse jogador, mas depois caiu muito de rendimento. Giovanni Augusto, cheio de altos e baixos, mais baixos do que alto, e o Renatinho tem um pouco mais de serviço prestado neste ano. E ele que fez um bom campeonato goiano, acabou perdendo espaço com a chegada do Claudinei, mas é um jogador que tem 7 gols e 4 assistências nessa temporada, números bem superiores ao da dupla Giovanni Augusto e Marlone. No Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai vir com um time, vamos dizer assim, não é um time reserva, mas é um time mesclado entre titulares e reservas. O técnico Rodrigo Santana, para o jogo de hoje, ele deve poupar aí o Jair e o Fábio Santos, o volante Jair e o lateral esquerdo Fábio Santos. Os favoritos para entrarem nas vagas deles são os gringos, o Ramon Martinez e o Lucas Hernandes. Existe também uma possibilidade do José Elson aparecer ali no meio campo. O treinador também tem uma dúvida no comando de ataque entre o experiente Ricardo Oliveira e o jovem Alejandro. Ambos igualmente perigosos. Ricardo Oliveira uma grande presença diária, um jogador, um artilheiro nato. Já o Alejandro é um menino prata da casa que vem fazendo uma temporada de 2019 bem interessante, tem ajudado muito o Atlético. Para mim a principal força do Atlético está no meio campo, onde o Atlético conta ali com Elias, com Vinícius, tem os gringos, o Xará e o Otero. Então ali reside o principal perigo do Atlético Mineiro. Imagino que o Goiás possa talvez explorar a deficiência da defesa do Galo, né, que é uma defesa inconstante. Tem ali Igor Rabelo, Patrick é um jogador de força pelo lado, mas não é de grande técnica. Então acho o Hever, um zagueiro experiente, mas bastante lento. Então, acho que o Goiás pode talvez conseguir espaço e vantagem aí contra essa defesa do Galo, que não é uma defesa muito segura. O que é que o Goiás precisa para vencer esse jogo de hoje? Acho que primeiro tem que ter vontade de vencer. Eu não senti no Goiás vontade de vencer nem contra o Avaí, nem contra o Flamengo. Lógico que se você perguntar para os jogadores, vocês querem vencer o jogo? Treinador, você quer vencer o jogo? Evidentemente que eles dirão que sim. Mas a postura do Goiás, o comportamento do Goiás nessas duas partidas não foi de quem buscava a vitória. Inclusive contra o Avaí, lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás se mostrou satisfeito com o empate o tempo todo, ao ponto de na reta final do jogo ele fazer cera. O Kaique fez cera quando foi substituído, o goleiro Tadeu fez muita cera a cada cobrança de tiro de meta. Então aquilo deixava muito evidente que o Goiás estava satisfeito com o empate diante da equipe catarinense.
E hoje, para mim, lógico que depende muito das circunstâncias do jogo, mas o Goiás precisa destes 3 pontos, né? Porque senão já vai acumular aí 3 rodadas sem vitória. E isso vai apenas derrubando cada vez mais a equipe na tabela de classificação. O Goiás, que parou para a Copa América em 6º lugar, já está na 9ª colocação. Então o Goiás precisa voltar a vencer. E aí, para isso, o time precisa ter essa gana, essa vontade de vencer. Acho que com a entrada do Léo Senna no meio campo, o Goiás deve melhorar a sua saída de bola, que o Goiás sofreu com ela muito nos 2 últimos jogos também. Por jogar no Serra Dourada, imagino que os laterais, Daniel Guedes e o Jefferson, irão avançar um pouco mais. Os dois foram muito tímidos nestes 2 últimos jogos, precisam ajudar mais o ataque. E o Goiás conta ali com um bom momento de seu ataque. Os 3 jogadores do ataque do Goiás talvez sejam, entre o time ao lado do goleiro Tadeu, aqueles que vivem o melhor momento dentro da temporada. Michael está com confiança, fez até uma jogada de muito efeito e muito bonita no último jogo. O Kaique marcou 5 gols nos últimos 6 jogos. E o Leandro Barça, que é aquele jogador sempre muito dedicado, ajuda muito na marcação, mas tem uma presença de área muito interessante. Quase todos os lances ofensivos do Goiás, quase todas as jogadas de perigo do Goiás, o Leandro Barça está envolvido nelas, então é um retorno importante. E esse ataque do Goiás pode sim ser a principal força do Goiás para buscar uma vitória diante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como eu disse, um meio campo forte, para mim uma defesa que causa preocupação ao torcedor atleticano, e tem um centroavante ali, seja o Ricardo Oliveira ou o Alejandro, muito perigoso. Então o Atlético é mais perigoso do ataque para frente, tanto é que o Atlético Mineiro, do meio campo para frente, né, tanto é que o Atlético Mineiro é o 4º melhor ataque deste Campeonato Brasileiro, com 18 gols. É um time que não tem tanta posse de bola assim, é apenas o 8º na média. É uma equipe também que tem muita dificuldade em roubar a bola, assim como o Goiás também tem. Os 2 times estão entre os piores neste quesito em desarmes no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é o 15º em desarmes, o Goiás é o 16º. Então a tendência é que os ataques consigam um certo espaço, uma certa tranquilidade para jogar nos sistemas defensivos contrários, né? Então, perspectiva de um bom jogo nesta noite lá no estádio Serra Dourada. Eu vou estar comentando este jogo pela Rádio Bandeirantes, ao lado do meu amigo Ronair Mendes, né? Uma satisfação voltar a trabalhar com o Ronair Mendes. E aí, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece em Goiás e Atlético Mineiro. Para mim, um jogo de perspectivas iguais, não vejo favorito para a partida. Se o jogo fosse em Belo Horizonte, o Atlético seria favorito. Mas mesmo o Atlético tendo um time melhor do que o time do Goiás, o fato de jogar no Serra Dourada equipara as coisas e talvez até dê uma pequena vantagem aí ao Goiás neste jogo. O Goiás, que tem um retrospecto muito bom no Serra Dourada neste Campeonato Brasileiro, foram 4 vitórias em 5 jogos, ou seja, o Goiás já conquistou 16 pontos, desses 16 pontos, 12 foram aqui no estádio Serra Dourada, então somente 4 pontos fora, né? Então isso deixa muito claro, 75% dos pontos que o Goiás conquistou neste campeonato foi em casa. Então o Goiás necessita muito dessa força no Serra Dourada para seguir na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Imagino que a gente terá um público razoável, talvez não seja bom como foi aquele público contra... Não será como foi aquele público contra o São Paulo, mas talvez um público próximo ao que foi contra o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, na casa dos 10.000 torcedores, e o que eu imagino que já será um público bom para essa noite lá no estádio Serra Dourada. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, boa sorte ao Verdão, e depois a gente volta para fazer uma análise desse jogo. Até mais!